Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, sempre nos informando e trazendo a notícia em primeira mão. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Vai aqui para a pauta da Janja. O Nicolas mandou muito bem, tem que perguntar, tem que realmente falar. Aí, inclusive, eles vieram com uma resposta um pouco bruta, inclusive para a mídia militante. Hoje eu vi lá na mídia militante, o pessoal um pouco sentido, né? Mônica Bergamo estava sentida que mentiram para ela. Ô, Moniqueta, sério, que mesmo que você vai achar que não iam mentir para você? Mentiram, né? Em relação à reforma da Casa da Janja, tá? E aí a Janja aí deu, através da sua assessoria, de uma forma bem estúpida e ríspida, que ela foi de avião de carreira, que ela está hospedada na casa do embaixador. Não interessa. Tem segurança, com certeza, pago com o nosso dinheiro público. Todos os outros passeios, toda a agenda dela, já que ela está indo com honras, que não deveria ter de chefe de Estado, porque ela não foi eleita, ela tem que prestar conta. No mínimo, gente, no mínimo. Então, Nicolas, muito obrigada aí pelo seu trabalho. É assim mesmo que faz, né? Tem que ficar igual o Randolph, só que de direita. Tem que ser esse cara que fica pleiteando tudo na justiça, mesmo que não dê em nada. Porque o mundo precisa saber. E eu achei uma vergonha também a Janja estar... a foto com o Macron junto com a Brigitte estava super bem vestida, e olha que eu tenho minhas reticências com ela, e Dona Janja ali com um kimono japonês, um alfinete aparente enorme enfiado no meio dos peitos, né, constrangedor para nós brasileiros, né, que o mundo aí não assista, porque essa mulher realmente não nos representa. Ô Serrão, e além dessa aparição que a Fabi mencionou, já teve outra da Janja em solo francês. Olha só, ela participou de um evento nesta quinta, convidada pela prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, e aí ela fez um discurso falando sobre a fome no Brasil e disse, sem citar fontes, que o presidente Lula, nesse atual mandato, já tirou 24 milhões de pessoas da fome. Roda aí, Cláudio. No terceiro mandato do presidente Lula, já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Num momento histórico e importante, talvez um divisor de águas para o mundo, que foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. As cidades se unirem à Aliança Global. Nesse primeiro momento, a adesão vai ser por países, mas as cidades são importantes para os governos locais também pressionarem os governos nacionais a aderirem à Aliança Global. Ontem, o primeiro país a aderir foi o Bangladesh, e isso nos deixou bastante felizes. E esse movimento das cidades, que a gente talvez esteja dando o início aqui, vai ser muito mais importante. A gente pode chegar em novembro, quando os líderes mundiais vão estar reunidos no Rio de Janeiro, com muitas cidades se juntando à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ô Serrão, então a primeira-dama vai ter que dar muitas explicações, né, quando voltar ao Brasil. Em primeiro lugar, como conseguiu credencial de chefe de Estado para representar o Brasil, e que história é essa de 24 milhões de brasileiros que saíram da fome de um ano para cá, Serrão? Vamos começar pela fake news, né? Exagerou a Janja. Eu pensava que ela tinha só casado com Lula. Não, parece que ela incorporou também o DNA dele de contar mentira. Espalhar estatística mentirosa. Lula já se ressaltou, já exaltou o papel dele, né? Se vangloriou de fazer isso, né? Com os amiguinhos jornalistas. A gente conta uma mentira e está tudo certo, a gente chuta um número e o pessoal acredita. É o estilo Lula, e a Janja incorporou. Lamentável. Agora, vamos lá. Não consta em nenhuma publicação oficial que Janja da Silva seja chefe de Estado no Brasil. O artigo 84 da Constituição não tem nada ali dizendo que o poder do chefe de Estado seja delegável, ou seja, que o presidente Lula pudesse transferir para ela o papel de chefe de Estado. Então, se ela ganhou uma credencial que diga, ou que aponte, ou que sugira que ela é chefe de Estado, tá aí, tem um crime sendo cometido aí.
né, o papel do presidente da República no Brasil sendo usurpado indevidamente. Primeira-dama não é cargo público, primeira-dama não recebe nem salário para ocupar a função dela de primeira-dama. Não faz parte da estrutura administrativa do governo. Então aí cria um problema sério. Se ela está viajando em nome do governo brasileiro, no mínimo, você tinha que ter uma publicação no Diário Oficial. Isso não aconteceu, não vi isso até agora, dizendo um decreto do presidente Lula dizendo que ela está indo viajar para representar o Brasil. Aí você poderia abrir um precedente em que se abrisse uma verba específica para que a viagem dela ganhasse ar de legalidade, pudesse ser paga com dinheiro público. Como ela não faz parte da estrutura do governo, como ela não é nada no governo, como ela não faz parte da administração pública, então a viagem dela paga com dinheiro público brasileiro é um crime. Ah, mas ela é a mulher do presidente. Não importa. Tem um crime cometido aí. Tem no mínimo, uma contravenção administrativa cometida aí, nessa viagem da Janja. Quem está pagando isso? Quem está pagando a segurança dela? Essa credencial, o que aconteceu para que essa credencial fosse fornecida para ela? Mas essa usurpação do poder do próprio marido é que assusta. Janja, como chefe de Estado, parecendo ser chefe de Estado, representando o chefe de Estado, cujo poder é indelegável. No artigo 84 da Constituição, isso não é permitido. Então, Janja pode ter colocado o do marido dela na reta. Diga, Consta. É óbvio, né, que é uma promiscuidade enorme entre o público e o privado, e é a cara da mentalidade petista, né? Desde o começo, o Lula mal assumiu em 2003, eles colocaram lá, na época, a dona Marisa era um pouco mais elegante, né, digamos assim, colocaram lá a estrela vermelha no jardim do PT, né? Então eles confundem partido com governo com o Estado o tempo todo. Então a Janja é vista como uma extensão do governo Lula. Só que ela não tem cargo, ela não foi eleita, o Brasil tem um vice-presidente, por mais que ninguém acredite, que é aquele que denunciou que o ladrão queria voltar à cena do crime e voltou à cena do crime junto, né? É o paspalho do Geraldo Alckmin. Só que o Brasil tem representantes oficiais e eleitos. Se o Lula quer mandar a Janja lá, que o Lulinha, filho dele, diria uma coisa não muito gentil e as feministas ficarem em silêncio, né? Mas, puxa, lá vai aquilo, né? Para os braços do Macron, o problema é do Lula. Ninguém tem nada a ver com o que acontece na cabeça do Lula. Se nasce coisa na cabeça do Lula, não. Agora, como brasileiros, pagadores de impostos, a gente tem total interesse em saber por que o Brasil está sendo representado por alguém que não tem voto e não foi eleito. Que história é essa? Isso é coisa de republiqueta das bananas, que confunde a figura do caudilho com o próprio país, com o Estado, com a nação. Aliás, o Lula já disse isso, uma coisa que Mussolini também diria, né? Quando vocês estão me criticando, vocês estão criticando o povo. Eu sou o povo, né, no poder. É um negócio bizarro. E não resta a menor dúvida também que o Lula, o mesmo egocêntrico, narcisista, psicopata, que há 40 anos impediu qualquer liderança de surgir no PT e poder ofuscá-lo, não resta a menor dúvida que ele está, de alguma forma, tentando criar a Evita Peron brasileira, que ele está cacifando a Janja politicamente, está tentando, pelo menos, dentro do seu público e da imprensa, para poder ter um recall e criar essa nova política que surgiu do nada e namorava ele na época da prisão. Né? Então, Brown, tudo isso parece realmente um esquete de humor ou um roteiro de pornochanchada, mas é o Brasil de hoje. Bom, a gente falou aqui mais cedo do deputado Nicolas, né, dessa ação que ele moveu, pedindo ao Itamaraty explicações sobre a credencial da Janja, e ele agora também foi alvo da denúncia da Procuradoria-Geral da República, naquele caso em que ele chamou o presidente Lula de ladrão. O Nicolas foi denunciado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal por injúria, por ter declarado que o presidente Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. A Polícia Federal já havia concluído que Nicolas cometeu injúria, mas não o indiciou devido à natureza do crime. Agora, a PGR pede a aplicação de agravantes na pena, considerando, aspas, a posição de Lula e a divulgação do comentário nas redes sociais, e sugere um acordo de transação penal para a resolução do caso. E aí, Serrão, será que tem também um objetivo
midiático e exemplar nesse caso, né, ao se punir o Nicolas dessa forma, que parece desproporcional, né, por um comentário, levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, processar um deputado, colocá-lo a julgamento, parece uma tentativa de evitar que outras pessoas, outros milhões de brasileiros que talvez pensem como o deputado, reproduzam o que ele disse, né, Serrão? Não, tem método nessa história, Vitor. Método puro, método nazista, método juristocrático, método persecutório. Qual é a ideia? De novo, está se tentando rasgar a Constituição brasileira em seu artigo 53. Os parlamentares têm liberdade de expressão para falar quaisquer coisas, o que quiserem falar no seu mandato, correto, errado, besteira ou não. Não caberia, essa denúncia da PGR é completamente desproposital. Está afrontando, de novo, a institucionalidade. Mas por que isso acontece? Porque já aconteceu. Porque o Congresso Nacional Brasileiro já permitiu que isso acontecesse no caso Daniel Silveira. Então abriram a porteira lá atrás, agora onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então é isso, lamentavelmente o Brasil está indo terrivelmente no caminho da tirania cada vez mais desavergonhada, mais sem noção. E isso acontece porque o Congresso Nacional Brasileiro permitiu, ele é o grande patrocinador dessa crise institucional que estamos vivendo hoje. Se o Senado tivesse dito não vai ter, ninguém vai mexer com nossos parlamentares, é necessário estabelecer o contrapeso para o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, nada disso estaria acontecendo. Não estaríamos vivendo essa crise absurda. E agora a gente corre o risco aí de ter um parlamentar processado, condenado e punido. Já teve o Daniel Silveira, pode ter a repetição da história. Mas o agravante dessa jogada aí, ali tem uma jogadinha, né? O crime de injúria, estão usando aí uma lei que foi aprovada no tempo da Dilma Rousseff para multiplicar a pena dos crimes de calúnia, injúria e difamação quando isso é feito pela rede social. Olha a malandragem deles. Então, se você fizer pelo Twitter, multiplica por 3 o tamanho da sua potencialidade de pena. Então, isso é Gestapo pura, isso é Alemanha nazista na veia, isso é juristocracia da mais desavergonhada possível. E isso não está acontecendo só contra o deputado Nicolas, não. Tem um monte de gente sendo processada, inclusive de maneira secreta, nesse mesmo esquema. Então, a tirania tupiniquim está deitando e rolando, está pegando pesado, e esse caso do Nicolas é apenas um teste no andar de cima para fazer depois a repressão. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, na verdade, né? Jornal francês Le Monde diz que Lula é acusado de inação diante de assassinatos de indígenas. O jornal francês Le Monde veiculou nesta quinta-feira uma matéria que reporta acusações contra o presidente Lula por inação diante de assassinatos de indígenas no Brasil. A publicação destaca declarações de representantes indígenas, incluindo um apontamento do Conselho Indigenista Missionário, que classifica o governo como inerte e cúmplice. Segundo o Le Monde, o relatório do CIMI, publicado em 22 de julho, mas ganhando destaque apenas agora, acusa a atual gestão federal de negociar com os genocidas dos povos indígenas. De acordo com o documento, 208 indígenas foram assassinados no Brasil em 2023, representando um aumento de 15% em relação a 2022. Além dos assassinatos, o relatório contabiliza 1.276 casos de violência ao patrimônio dos povos indígenas, incluindo invasão de terras e destruição de propriedades. Também relata que 1.040 crianças indígenas faleceram em 2023 devido à falta de cuidados e desnutrição. O Le Monde ressalta que esses números superam os registrados durante a presidência de Jair Messias Bolsonaro
De 2019 a 2023, o relatório de 253 páginas denuncia uma situação de continuidade de violência e violação contra os povos originários. A publicação francesa observa ainda que Lula era aguardado com grande esperança no Brasil, mas que a decepção rapidamente se instalou. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu.